É uma alegria muito grande a gente estar aqui mais uma vez. E hoje eu tenho a honra de trazer uma mensagem aí após a Liga Cristo Rei, né, pra gente. Então, é claro que é um desafio muito grande falar assim de 2 dias que foram tão intensos, né, de tanta formação, de tanto conteúdo. Então, realmente é muito difícil falar numa breve fala assim, mas eu espero conseguir trazer uma mensagem que foi o que eu consegui condensar, assim, que realmente ficou bem forte para mim, no meu coração, e que eu quero compartilhar com vocês então aqui nessa noite. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou fazer a leitura aqui do Evangelho do dia da festa de Cristo Rei, que está no Evangelho de São João, capítulo 18, os versículos do 33 ao 37. E diz assim, Evangelho de João, capítulo 18, do 33 ao 37. Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Dizes isto por ti mesmo, ou foram outros que te disseram de mim? Disse Pilatos: Acaso sou judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Perguntou-lhe então Pilatos: És portanto rei? Respondeu Jesus: Sim, eu sou um rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então essa é a leitura exatamente do dia da festa de Cristo Rei, que celebramos não no domingo passado, no domingo anterior, né? O último domingo do ano litúrgico. E eu quis trazer justamente para a gente comentar, então, baseado na festa, na figura do Cristo Rei, uma mensagem, então, lá da Liga, enquanto Liga de Cristo Rei. Primeiro, eu vou começar essa reflexão pegando exatamente a última frase que Jesus disse aqui, que é no versículo 37. Sim, eu sou o rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. E todo o que é da verdade ouve a minha voz. Então nós estamos aqui diante do nosso Senhor Jesus Cristo, que está lá sendo julgado por Pilatos e sendo interrogado por Pilatos. Então ele declara: foi para dar testemunho da verdade que eu vim ao mundo. E aquele que ouve a verdade, ouve a minha voz, está comigo. Mais do que isso, né? Eu nasci e vim ao mundo, foi para isto. É interessante que o Evangelho de São João é o Evangelho da hora, né? Nós vamos ver lá desde o primeiro milagre, quando a Santíssima Virgem nas bodas de Caná vai pedir para Jesus: olha, eles não têm vinho. A resposta de Jesus é: mulher, não chegou a minha hora. Porque a hora de Jesus é essa aqui, é a hora da cruz. No Evangelho de São João, que é esse Evangelho da hora, Jesus veio para essa hora. Foi para essa hora que eu vim. E aí exatamente isso, então, que ele está dizendo aqui para Pilatos: eu nasci para dar testemunho da verdade. Ele sabia que tinha chegado a sua hora, foi para aquela hora que ele tinha vindo ao mundo. E aqueles que são da verdade ouvem a minha voz. E daí, assim, eu já queria começar, né, fazendo essa grande indagação, assim, que eu gostaria que ficasse como um eco, assim, nos nossos ouvidos, nos nossos corações, né? Quem são aqueles que hoje têm ouvido a voz do Senhor? Quem são aqueles que
são da verdade e porque são da verdade ouvem a sua voz, né? Num mundo de tantas vozes, nunca foi tão fácil ouvir tantas vozes, Américo, né? A gente liga o Instagram aqui e tem lá tantas vozes. Nunca foi tão fácil ter tantos gurus, mestres, sábios e etc. por aí, né? Nunca foi tão fácil, tão abundante. Mas quem é que tem ouvido a voz do Senhor, né? Quem são aqueles que têm ouvido a sua voz em busca da verdade? E aí, eu vou dar um salto aqui triplo, mortal, né, para chegar lá na frente. Nós vamos ver depois, na continuidade histórica da morte e ressurreição de Nosso Senhor, os apóstolos que começam a fazer a pregação. Porque Nosso Senhor também ele deu aos apóstolos uma missão: ide e pregai, ide e ensinai. A igreja tem essa missão magisterial, né, que foi dada por Nosso Senhor: ide e ensinai, ide e pregai. E os apóstolos então eles saem para pregar o quê? Essa palavra da verdade. É a pregação apostólica, é a pregação da igreja que é a verdade. Que Nosso Senhor confiou a verdade à igreja, confiou a verdade aos seus apóstolos, né? Vocês são os meus ministros, ide e pregai. Interessante pensar que Deus, tendo se encarnado, ele se limitou geograficamente a Israel, um país desse tamanhozinho assim, menor que Sergipe, né? Que é o menor estado aqui do Brasil. Nosso Senhor se limitou, Deus feito homem se limitou a uma região geográfica tão pequena, mas Ele enviou os seus apóstolos, os seus discípulos: ide e pregai, ide e ensinai. Essa igreja apostólica, ela vai parar onde? No coração do império, que está em Roma. Essa igreja vai parar lá em Roma. Pedro e Paulo, as colunas da igreja, os principais apóstolos, vão parar lá em Roma. E essa igreja em Roma, então, ensinando, pregando, levando a verdade de Nosso Senhor, começa a converter muita gente. Converter as multidões, né? Nós vemos no Atos dos Apóstolos, as primeiras pregações dos apóstolos, uma pregação, 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, não sei quantas mil pessoas, porque começam a ouvir a verdade da voz daqueles que foram enviados por Nosso Senhor Jesus Cristo, a verdade da voz da igreja católica nascente, pregando a palavra. E o que vai então acontecer com essa multidão que, ouvindo a verdade, se convertendo, então pedem o batismo e se convertem famílias inteiras e muitas pessoas? O Império Romano, por sua vez, o imperador, né, César, vai reagir contra a igreja, vendo o seu poder, entre aspas, né, político sendo ameaçado, e então começa a perseguir os cristãos. E aí nós vamos ver nesses primeiros séculos aí, até que o império vai se curvar, né, a igreja, dezenas, milhares, milhões de mártires. E vamos ver no testemunho desses mártires, né, até uma das falas mais antigas, que vai nos dizer que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Quanto mais mártires, mais cristãos iam surgindo. Os primeiros papas mesmo, é interessante a gente ver que foram todos mártires, né? Tem uma sequência, eu acho que dá 18, 20, uma coisa assim, de papas, e a gente vê num período tão curto, tem tantos papas na igreja, porque eles vão morrendo um atrás do outro, vão matando um atrás do outro, né? E todos pelo martírio, inclusive são todos santos canonizados, né? Esses primeiros papas, porque é essa igreja que vai dando esse testemunho da verdade com o martírio. E aí, eu quero deixar aqui essa visão assim, né, dos mártires do início da igreja, e daqui a pouco a gente vai voltar um pouquinho nela, né? Um pouquinho exatamente nessa parte. Uma reflexão que me tocou profundamente assim que apareceu lá na Liga Cristo Rei, do Padre Antônio, quando ele questionava muito acerca dos direitos, né? Hoje a gente está aí numa sociedade onde o homem tem direito de tudo, né? As pessoas defendem os seus direitos de tudo, inclusive o direito ao erro, o direito ao mal, o direito ao pecado, o direito à desordem e tantos direitos, né?
E aí questionava o Padre Antônio lá: onde estão os direitos de Deus? Onde estão os direitos de Deus? Né? E eu achei um questionamento muito interessante, porque eu nunca tinha parado para pensar assim, que Deus tem direitos. Né? Deus tem direitos. E quais são os direitos de Deus? Aquele que é o Criador, aquele que é a verdade, né? O Rei que veio para dar testemunho da verdade. Quais são os direitos dele, né? Os direitos dele simplesmente são todos, né? Tudo. É que seja lhe dado simplesmente tudo. Assim, não existe nada menos do que o tudo que poderia ser entregue para ele, né? Que poderia ser dado a Deus. Só que aí questionava o Padre Antônio assim: e nos dias de hoje, quem é que briga, que luta pelos direitos de Deus? Onde estão aqueles que lutam e que brigam pelos direitos de Deus? E aí, né, a gente conversava um pouquinho antes aqui da gente descer, né, sobre essa situação de pandemia, de Covid, não sei o que, onde nós vimos pastores da igreja mandando fechar as igrejas em alguns locais antes até do poder público civil mandar fechar. Antes até do poder público civil mandar fechar, né? Padres e bispos, infelizmente, aqueles que foram colocados como pastores do povo de Deus. E aí, quem que vai lutar pelos direitos de Deus, né? Onde estão aqueles que vão lutar pelos direitos do Cristo Rei? Onde está? Vou voltar agora a essa igreja dos mártires, destes homens que derramavam seu sangue, que davam seu sangue. Interessante a gente pensar que esse martírio, ele não tem como ser improvisado, né? Por que aquelas pessoas assim estavam prontas a dar a vida? Não é que chega um oficial romano na porta da minha casa e tira a espada e assim, você é cristão e morre, né? Não, era um testemunho. Era um testemunho. Era dado aos mártires o direito de desertar. Era dado a eles a oportunidade de salvar a própria pele. Então, assim, é uma escolha. É claro que o martírio é uma grande graça, né, de Deus. Assim, nós homens não somos por nós próprios capazes, né, disso. É evidentemente uma graça. Mas como que essas pessoas chegaram a esse nível de graça, de santidade, né? Hoje, nos dias de hoje, se soldados romanos batessem a porta da nossa casa com espadas, aqui tem cristãos, né? Quem que daria testemunho, né? Quem seriam aqueles dispostos a derramar o sangue? Onde estão? Para falar igual o programa lá o Globo Repórter, né? Onde vivem? Do que se alimentam? Né? Onde estão? Onde estão? Será que haveria, né? Aliás, nosso Senhor mesmo disse, né? Quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra, né? Será que ele vai encontrar fé sobre a terra? E aí nós vamos ver, então, voltando para o Império Romano. Num dado momento, esse império, então, ele se curva ao cristianismo. E aí os cristãos deixam de ser perseguidos, a igreja vira a oficial religião do império. Mas notem que é um período bem curto, são 100 e poucos anos ali, entre o século IV, começo do século IV, final do século III, e já no século V o Império Romano cai. O Império Romano do Ocidente, né, ele cai. O Império Bizantino ainda permanece, vai cair 1000 anos depois, né, mas Roma já cai. E cai o quê? Pelas invasões bárbaras, né? Então, aí mais uma vez, aqueles cristãos que que tinham saído da martiria, né, mais uma vez se veem em meio a espadas e guerras e lutas, e agora é a barbárie, agora não é mais o Império Romano, agora é a barbárie geral, né? A gente tem até a expressão, né, ligada aos bárbaros, né? Então dá para imaginar o que esse povo cristão que tinha saído, né, daquele início da igreja primitiva, de tanto sangue, de tanta luta, que agora tinham que enfrentar novamente. E aí, então, os bárbaros dominando Roma, dominando o império, dominam a Europa toda, né? A Europa como um todo está sob o domínio bárbaro. Mas o que nós vamos ver? Que essa igreja e esses cristãos que permanecem ali e que vão ser, na verdade,
a grande coluna que vai sustentar esse Ocidente tomado pela barbárie, né? Essa igreja vai aos poucos convertendo um a um dos povos que estão ali, né? Um a um daqueles povos bárbaros que estavam dominando toda a Europa vão sendo convertidos ao cristianismo, ao catolicismo. Então, aqueles cristãos continuam ainda morrendo, continuam ainda dando suas vidas, lutando, testemunhando, mas é através do quê? Dessa pregação da verdade que nosso Senhor testemunhou ali diante de Pilatos. Foi para isso que eu vim. E aquele que ouve a verdade, ouve a minha voz. E porque essa igreja seguia pregando a verdade, seguia ensinando a verdade, ela foi convertendo um a um de todos daqueles povos. Até que nós vamos ver já lá ao final da Idade Média, pensando lá no século XIV, século XV, todas as cabeças coroadas na Europa tinham sido coroadas pela Igreja Católica. Todos os reinos da Europa tinham sobre a sua frente homens que se curvavam diante do Cristo Rei. Eram homens que tinham a coroa sobre a sua cabeça, mas que sabiam que aquele era um governo político, que o rei era o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós tivemos ao longo, claro, de toda essa história, né, desses 1000 anos, reis que foram santos, rainhas que chegaram à santidade, aos altares, né? E foi assim que a cristandade foi construindo a civilização. Foi assim que a cristandade foi construindo, com a pregação da verdade, com o testemunho da verdade. A gente vai ver a igreja, então, que tem esse poder espiritual que está acima do poder político, né? Então, aqueles que governavam sabiam que acima deles havia um poder espiritual maior. Por isso que era a igreja que tinha que coroar os reis, né? Era o sinal de que aquele reino estava submisso a outro reino, a um reino que não é deste mundo, que é este reino pelo qual nosso Senhor veio também fundar, né, em si mesmo, como o rei. Interessante a gente ver que esse poder espiritual, ele também é um poder que a gente poderia dizer educacional, porque era justamente a igreja quem educava as pessoas, quem educava a sociedade, as famílias, desde os nobres até os camponeses, até os mais simples, né, os mais pobres da sociedade. Então, o reino ou o reinado ali desse período, né, ele não é visto simplesmente como algo político ou institucional, mas ele partia de um reinado que era dos corações, das almas, onde os corações e as almas estavam submetidos, submissos, né, a Deus, a verdade e a igreja. Acontece que lá pelo 1500 e alguma coisa, houve a primeira grande revolta ou primeira grande revolução, né, que alguns vão chamar de reforma, né, que é o Lutero, que tem todo um primeiro grande cisma, tem todo um contexto, né, por trás do Lutero. Tem um contexto político, tem um contexto filosófico do nominalismo lá, que vai dominar, né, o pensamento especificamente ali daquela região dele, da Alemanha. A questão política, que queriam alguns se livrar justamente desse governo da igreja, né, que estava sobre todos os reinos, e aí acontece então a reforma, a revolta, ou como seria o melhor jeito de dizer, a revolução protestante. É claro que daqui daria para a gente discorrer muita coisa, né, mas ficando só com esse marco, assim, com esse ponto, que eu já estou tentando juntar um pouco as coisas para chegar aqui no centro, assim, no que eu queria realmente trazer como mensagem para a gente aqui da Liga Cristo Rei, né? Nós vamos ver nesse período então ali de 1500 e pouquinho, né, surgindo alguns grandes santos, como que uma reação divina, né? Os céus vindo em socorro da igreja, e aí a gente vai ver uma Teresa d'Ávila na Espanha, que em 1562 ela funda o Carmelo de São José, né? E aí aqui eu queria pensar de Santa Teresa um pedaço assim, porque
Quando ela começa lá o Carmelo, ela escreve para suas monjas um livrinho, né, que ela até chamava de livrídio, que é o seu livrinho, né, que a gente veio conhecer depois como o Caminho de Perfeição, onde um dos trechos de Santa Teresa ensinando às suas monjas sobre o Pai Nosso, a respeito do Pai Nosso, exatamente naquele trecho onde a gente reza, venha a nós o vosso reino, Santa Teresa vai explicar ali para as monjas o que é esse venha a nós o vosso reino, né? Que nós estaremos sobre o reino de Cristo quando a nossa vontade ela for a mesma que a vontade de Deus, né? Quando a vontade do homem está colada na vontade de Deus, quando a vontade divina e a vontade minha é a mesma coisa, seja essa vontade a cruz, o sofrimento, a perseguição, a morte, seja essa vontade qual for, é na vontade de Deus, quando a minha vontade de Deus se torna uma só. Ela mesma depois, quando vai escrever lá o Castelo Interior, né, vai narrar depois com mais profundidade esse itinerário da santidade. Ela vai explicar lá nas quartas moradas, quando ela ensina sobre a oração, eu até anotei que a oração de quietude, que é exatamente aquela oração de meditação, onde contemplando a verdade, e aí, claro, por um efeito da graça divina, Deus, ele cola a sua vontade com a vontade do homem, né? Então, estamos falando das quartas moradas. Imaginem, nós estamos aí procurando as plaquinhas da entrada do castelo, né? Perdido em algum lugar ainda, assim, onde está a porta disso aqui, né? Alguém tem uma bússola aí, um GPS para a gente chegar até lá, né? Mas vai ser exatamente então quando a vontade do homem está colada na vontade de Deus. Então veja, nesse itinerário de Santa Teresa, a quarta morada, né? Eu falei há pouco, né, que o martírio não se improvisa, né? Por que aquela multidão foi capaz de dar a vida, né? Porque ouviram a pregação apostólica, porque seguiram a verdade que nosso Senhor transmitiu aí aos seus apóstolos, à igreja, né? E da igreja ali pregando e testemunhando. Então não há improviso, né? Não há improviso. E a gente vai ver essa Santa Teresa então, né? Que aí toda a reforma do Carmelo, São João da Cruz, né? Por o que a senhora comentou aí. E nós vamos ver que estes homens passam a levantar-se, né? Dentro da igreja. Nesse período ainda vai haver uma outra ameaça. Então o protestantismo rachou a Europa, dividiu a Europa, depois vão vir os outros, né? Calvino, Henrique da Inglaterra, que vai fundar o anglicanismo, né? O calvinismo, os luteranos. Então a Europa está rachada. Nesse momento de Europa rachada, o que começam a haver? As invasões agora dos mouros, né? Dos árabes, que passam a querer invadir a Europa. Então, o Maomé, lá, quando funda a religião muçulmana, já funda uma religião com um princípio militar e de dominação de território, e que sai ali guerreando. Inclusive, para eles, a guerra tem um sentido de ser santa, né? Conceito esse que no cristianismo não existe. Para a gente existe a guerra justa, não a guerra santa, né? A guerra justa, por exemplo, como foram as cruzadas, justamente para retomar, né? Especialmente a Terra Santa, ao domínio cristão. Então os árabes passam a começar a guerrear para ir dominando parte da Europa, especialmente eles vão vindo pelo mar Mediterrâneo, vão dominando algumas ilhas que tem ali no mar Mediterrâneo, até que nesse período nós temos um grande santo como Papa, que é São Pio V. E São Pio V, ele, nesse momento da história, ele tem um papel assim, fundamental, né? Porque ele, chegando ao trono de São Pedro, ele vai fazer toda essa leitura, né, dessa Europa dividida, sendo invadida, de uma igreja esfacelada de alguma forma, né? De alguma maneira. E São Pio V, logo que ele ascende ao trono,
ele começa a organizar algumas coisas. Então ele vai organizar um catecismo, ele vai organizar um missal, que é o missal de São Pio V aí, até hoje, né? Da missa tradicional. Ele vai, através do catecismo, ele vai organizar então a fé, de alguma maneira, colocar algumas balizas, né? Para dizer, olha, a fé, o que cremos, né? Qual é essa verdade pela qual Nosso Senhor veio dar a sua vida? Está aqui. Depois ele, que era dominicano, vai elevar aos altares Santo Tomás de Aquino e declará-lo doutor da igreja. Então ele vai dizer assim, olha, esse cara aqui, né, é quem nós devemos seguir. Ele vai mostrar para a igreja, vai colocar Santo Tomás nesse lugar de destaque, né, para dizer, sigam o que esse homem ensina, né, o seu ensinamento de Santo Tomás. E daí ele então, fazendo essa leitura de todo esse momento histórico, organizando ali a igreja, ele vai pegar os reinos que ainda eram cristãos, católicos, né? Veja, quando a gente fala de cristãos, a gente sempre está se referindo à igreja católica, né? Como é que foi que eu ouvi lá? O professor Sidney Silveira disse assim, que os protestantes são cristãos por analogia metafórica, né? No cristão de verdade é só a igreja católica, né? É a igreja católica. Sinto muito falar a verdade, né? Sim, né? Porque não pode ter Deus por Pai, Cristo por Rei, quem não tem Nossa Senhora por Rainha, não é verdade? Então vai ser só a igreja católica, não vai ter espaço, né? Então, assim, quando a gente se referir a cristãos, é falando disso. Então o Papa vai reunir aqueles reinos que ainda eram cristãos, que ainda eram católicos, para organizar uma reação contra os muçulmanos, né? Inclusive ele dá o nome de Liga Santa, né? Então o Papa Pio V reúne ali vários reinos e monta um exército, uma espécie de um exército para combater as invasões dos mouros, né, dos árabes que estavam atentando contra a Europa. Nisso ele convoca o povo, o Papa convoca o povo para essa arma aqui, ó, para o terço, para o rosário, né? Daqui inclusive que vai surgir a devoção a Nossa Senhora do Rosário, depois da batalha de Lepanto, né? Inclusive Lepanto, que é exatamente a grande virada do cristianismo sobre a invasão muçulmana, né? Vai ser Lepanto, e Lepanto, o Papa ordena que os guerreiros, os cavaleiros carregassem o rosário, né? Que rezassem o rosário, inclusive como preparação para a guerra, o jejum, a confissão e a oração. O Papa vai chamar, deixa eu pegar na minha colinha aqui que eu anotei, ele vai dar, né, assim, como missão de conduzir a batalha de Lepanto a Dom João da Áustria, que era um jovem de 26 anos, e ele parte para o mar Mediterrâneo. Os cristãos tinham cerca de 200 e poucos embarcações, assim, os números históricos eles divergem um pouco aqui e acolá, né, entre algumas fontes, mas em torno de 200 embarcações, e os árabes tinham mais de 300 embarcações. Então, os cristãos eram minoria clara e evidente, né? Mas partem então para essa batalha que foi tão importante da história, porque depois vão testemunhas em meio aos árabes, né? Vão descrever que viram durante a batalha no céu uma mulher com uma espada na mão, né? E o Papa, na ocasião, então, que ele pede que os cristãos católicos rezem o rosário, ele vai clamar por Nossa Senhora, auxílio dos cristãos. Auxílio dos cristãos, né? Então é quando, poderíamos dizer de alguma maneira assim, surge Nossa Senhora Auxiliadora, né? Nossa Senhora Auxiliadora. O Papa aqui do Vaticano, ele tem uma visão, ele ajoelhado lá, rezando o rosário, pedindo que o povo todo rezasse, ele tem a visão da batalha e ele vê
os cristãos lá guerreando. Por ocasião dessa batalha de Lepanto foram cerca de 40 mil turcos que foram mortos. E aí eles vão narrar, né, os próprios árabes, quando dizem que tiveram essa visão da senhora, dessa mulher no céu com a espada, que eles tremeram de medo, e ali as embarcações cristãs avançaram e realmente dizimaram, né, os árabes. E ali é uma grande virada. É uma grande virada porque a partir de Lepanto os árabes estariam dentro da Europa. E aí a dominação do território europeu era líquida e certa. Então provavelmente nós aqui, porque o Brasil já existia nessa época, né? A gente está falando de 1571, são 450 anos esse ano, agora fez 450 anos de Lepanto. E exatamente nesse período então o Brasil já era descoberto, já estava sendo governado aqui. Salvo engano, nesse período era governado pela Espanha, era o rei da Espanha que governava Portugal e o Brasil, né? Então vocês imaginem que nós seríamos hoje árabes, né? Enquanto somos descendentes praticamente todos de portugueses e espanhóis, né? Fora os imigrantes, claro, mas a maioria do nosso povo aqui é descendente de português e espanhol, ou tem esse sangue lá em algum lugar escondido, né? Todo mundo traz um pouquinho. E essa batalha vai ser então uma grande virada na história da cristandade, né? E graças a um Papa que soube organizar um povo católico para reagir e para lutar. E daí, fazendo uma leitura do que foi essa estratégia do Papa, né? De como que qual foi a leitura que o Papa fez ali do ambiente e como que ele construiu a coisa. Vejam, ele trouxe o povo à oração, né? Então rezar, e aí nosso primeiro, né, dos objetivos, 3 objetivos do nosso centro de estudos é exatamente rezar, não é? Porque buscar pela graça, como cristãos católicos, a gente não tem dúvida que se não for o auxílio da graça, não há, né? Não há nada, não sobra nada, né? Ou não somos pelagianos, né? Ou é o auxílio da graça sobre nós, ou estamos perdidos. Então ele levou o povo à oração, depois a verdade através do seu catecismo. Aliás, também, né, o próprio missal, a própria organização da liturgia que o Papa fez também, né? Da vida dos sacramentos, especialmente da Eucaristia, na Santa Missa. Então essa busca primeiramente da vida espiritual, da vida de oração, né? Depois, ele erguendo Santo Tomás de Aquino como um farol para aquele povo, convidando, levando a igreja ao estudo, a estudar, vai organizar um catecismo e vai convidar, né, levar a igreja ao estudo. Então é rezar e estudar. E por fim, ele vai organizar um exército que literalmente vai combater, né, que vai lutar para combater. Então vejam como é a mesma agenda que nós estamos precisando levantar hoje. Nós vivemos, de alguma maneira, uma espécie de Lepanto, onde nós somos minoria, onde nós vemos as coisas ruindo por todos os lados, onde nós estamos sendo atacados de dentro e de fora, né? Mas onde de alguma forma a gente é convidado a reagir, né? A reagir com essa mesma estratégia de São Pio V, de buscar a oração, de buscar o estudo e de combater. Então o inimigo parece maioria, vem em maioria, vem com vantagens, né, aparentemente sobre nós, mas nós temos do lado a Virgem Auxiliadora, né? E olha que providência, né? Justamente nós dedicamos aqui nosso centro de estudos a Nossa Senhora Auxiliadora. Conversando com o Pedro Afonseca, que é o presidente lá do Centro Dom Bosco, eu contei para ele, tive alguns momentos que eu consegui conversar com ele, né? Contei da nossa história, como que a gente começou. Nosso desejo foi, desde o início, dedicar o nosso centro de estudos à Virgem Maria. E aí, por essa ligação com Dom Bosco, lembramos de Nossa Senhora Auxiliadora, porque era a devoção especialíssima de Dom Bosco.
E tivemos justamente nosso primeiro dia aqui de missa inaugural, no 24 de maio, dia de Nossa Senhora Auxiliadora. E aí o Pedro me disse, poxa, aí é o primeiro centro que é dedicado a Nossa Senhora Auxiliadora, né? Porque nós não temos aqui, não que a gente conheça até agora, algum centro católico ligado a Nossa Senhora Auxiliadora, e vocês têm essa inspiração em Nossa Senhora Auxiliadora. E depois, durante o evento lá, né, de tantas palestras daqui, da Acolá, etc., falaram de Lepanto, mostraram essa devoção à Nossa Senhora Auxiliadora, esse momento histórico que a gente está vivendo, e justamente essa... e aí me veio assim, muito assim, essa estratégia que São Pio V usou, né, como praticamente é a nossa agenda, né, é por onde nós queremos trilhar, é o caminho qual a gente quer seguir, da oração, do estudo e da defesa da fé. E daí o convite que é feito a nós é justamente esse, a gente se preparar pela oração e pelo estudo, como que com espadas e escudos e couraças, né, para partirmos para a batalha da cristandade, que é defender a verdade, que é defender a igreja. E aí vou voltar lá para o comecinho, né, defender os direitos de Deus, porque Deus tem direitos, muitos que não deixam de ser vilipendiados hoje por todos os lados, infelizmente não somente por aqueles que estão fora da igreja, mas às vezes, lamentavelmente, inclusive por aqueles que estão de dentro, né? E aí nós queremos ser de alguma forma, sinal, de alguma forma esse farol para levar essa mensagem que seja da verdade, como disse Nosso Senhor ali diante de Pilatos, né? Foi para isso que eu vim, para dar testemunho da verdade, e aquele que é da verdade ouve a minha voz. Amém? Vamos rezar uma Ave Maria para a gente terminar? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.